É isso aí, pessoal. Muito bom dia. Excelente terça-feira para vocês. Tá acabando o mês de agosto, gente. Mas essa semaninha. Mas tem segunda-feira que vem. Até a segunda-feira que vem tem coisa pra caramba pra acontecer ainda. E tomara que tenha bastante. E tomara que de todos os acontecimentos, a grande maioria seja positiva para vocês. Que todos os acontecimentos que vão ocorrer ainda nesse mês de agosto, a grande esmagadora maioria seja positiva. Queria bater um papinho com vocês hoje de uma coisa que foi dita no bate-papo de ontem, no Papo de Pai para Filho, e que é um dos principais pontos polêmicos da nossa tão querida Umbanda, que é o fato de a nossa entidade pode incorporar em outra pessoa? E a resposta que eu tenho que dar para vocês é sim, pode. Até porque a grande pergunta que nós fazemos sempre na Umbanda é: por que não? Por que a nossa entidade não poderia incorporar num irmão, num outro dirigente, em algum outro membro da corrente de nossa casa? E a resposta a isso começa que, primeira coisa, ela não é nossa. A entidade não nos pertence. Não vem, como o pai Milton muito bem falou, com um carimbinho de propriedade, um contrato assinado. Essa é a entidade do Sérgio, essa é a entidade de tal pessoa. Não. Nós, em verdade, nós somos muito mais deles do que eles nossos, né? Na verdade, é uma grande missão conjunta. Quando nós partimos para essa experiência encarnatória com uma missão muito grande de evolução, com uma missão de aprendizado, com uma missão de mudanças muito claras, e que, por um lado, graças à mãe Nanã Buruquê, nós não lembramos, para que tenha alguma validade, né? Tudo isso. Mas às vezes queria, às vezes uma outra coisinha podiam deixar a gente lembrar, né? Porque ia ser mais fácil, mas tudo bem. Esse é outro papo. Então, quando a gente é chamado lá no plano espiritual e fala, então, você vai voltar para a carne para aprender isso, você vai voltar irradiado por essa força divina que é o nosso orixá de frente, que já fala muito do que nós temos que aprender. Ao você descobrir o seu orixá de frente e o seu orixá juntó, você já tem uma grande indicação do que é que você tem que aprender nessa encarnação, tá, gente? Na comer de conversa. Então já fica a dica. Então eles falam, olha, você vai voltar, você vai ter essa missão com esse orixá, e está aqui a sua egrégora. Esses são os seus irmãos que irão lhe amparar. E não é um, dois, três, são centenas. A gente não tem só um Exu. A gente tem, no mínimo, para contar por baixo, nós temos um Exu guardião, que graças a bom pai nós não sabemos o nome. Nós temos um Exu de trabalho. Nós temos diversos Exus que trabalham conosco. Algumas vertentes colocam que nós temos pelo menos 14 entidades de cada linha de trabalho. 14 pretos velhos, 14 caboclos, 14 exus, 14 herês, 14 pajés, 14 baianos, 14 ciganos. No mínimo. Porque nós temos que ter um amparador em cada força de cada linha de trabalho. Então, gente, não seria muita pretensão nossa falar que, nossa, o Exu só pode incorporar em nós? Primeiro que para ele poder incorporar, nós temos que ser médiuns de incorporação. Nós temos que aceitar a nossa mediunidade, nós temos que desenvolver a nossa mediunidade e nós temos que aprender a incorporar. Se não
como que essas coitadas dessas entidades vão trabalhar conosco. Ah, mas eu posso ser um médium de psicografia, posso ser um médium de pictografia, posso ser outras vertentes mediúnicas, e aí eles passam o recado. Pode, mas todas elas você tem que desenvolver. E aí, durante a sua vida mediúnica, você vai aprendendo e conhecendo algumas dessas entidades. Algumas, muito poucas, muito poucas. Você pode conhecer Exu, que talvez você conheça mais. Caboclo, você conhece mais. Preto Velho, conhece alguns. Herê, você pode conhecer um ou outro. Mas normalmente baiano, normalmente marinheiro, você se conhecer um, se dê por satisfeito. E aí, você precisa de um recado. Eles precisam que você ou tome vergonha na cara, ou que faça alguma coisa, ou que entenda alguma coisa, e eles estão tentando passar esse recado para você de todas as formas possíveis e imagináveis. E você não se dá conta. Já passaram por livros que você leu e você simplesmente passou batido, por filmes que você assistiu na televisão, sim, isso existe, e nada, você não se tocou. Pessoas que encontraram contigo do nada e falaram uma coisa e você ainda não se tocou, bem, o que ele faz? Eles precisam que eu te passe esse recado. Daí não tem o menor problema. Desde que, em um ambiente honesto, controlado, adequado e preparado, eles vêm e falam o seguinte: e um médium, igualmente honesto, preparado e dedicado, fala assim: eu preciso, o seu guia tal precisa lhe passar uma mensagem. E faça todo um trabalho muito específico e ele incorpore. E essa incorporação pode se dar de duas formas. Pode ser que ele realmente incorpore o seu guia, porque, lembrando que o guia não é seu. Ele realmente incorpore o preto velho que lhe acompanha, incorpore. Normalmente se dá com Exu, tá? Porque Exu é mais maleável, o caboclo. Incorpore o Exu, ou a entidade que acompanha esse médium se afina com a sua entidade. Tem vibrações muito semelhantes. E num acordo que é feito lá do outro lado, eles se juntem, eles são energia, não esqueçam disso. E esse outro médium seja incorporando a sua entidade, seja irradiado de tal forma pela sua entidade que passe-lhe os recados da forma como é a sua entidade. Isso é possível, isso não tem o menor problema de acontecer, não é comum. E quando acontecer, eu queria que você pensasse duas coisas, se um dia acontecer. Primeiro, três coisas, vai, vamos colocar mais uma? Eu queria que, primeiro, você agradecesse demais. Porque você não conseguiu receber a mensagem de nenhuma forma. E eles são tão bons para contigo que olha a maneira como eles arrumaram para te passar a mensagem. Então agradeça, agradeça acima de tudo. Segundo, é que você tome tempo. É que você passe a prestar mais atenção nos recados que o plano espiritual está lhe mandando. E que não dê tanto trabalho para eles, para que eles tenham que chegar nesse ponto para te passar o recado. Comece a prestar atenção, dá uma de louco e comece a achar que tudo é recado. Nossa, eu vi isso no filme, será que é recado? Faz sentido para você aquele recado? Se faz sentido, tome. Se não faz sentido, passa. Mas comece a prestar atenção nas coisas que lhe acontecem, nas coisas que lhe são apresentadas, para que você possa estar mais atento e receptivo aos recados que a sua própria espiritualidade
precisa e deve lhe passar. Combinado? Ah, tem o terceiro, né, Sérgio? Eu falei terceiro. Tente não se emocionar demais, o que é impossível. Porque se tem uma coisa que é extremamente deliciosa e que todo médium gostaria, é de bater um papo com a sua própria entidade. É de ter a oportunidade de sentar frente a frente com o seu Exu, com o seu preto velho, com o seu caboclo, com o seu herê, com o seu cigano, com o seu baiano, com o seu malandro, com o seu marinheiro, com o seu oriental, com o seu médico, com a sua sereia, com o seu frade, e conversar. E ouvir. Porque às vezes, por mais que a gente fale com o vazio, sabendo que ali não é vazio, nós somos seres humanos encarnados. E a gente às vezes precisa ver, ouvir e tocar. Então, agradeça, tome tempo e aproveite se você tiver essa oportunidade. Talvez seja uma dessa experiência de vida. Tchau, gente.